Está começando o podcast Ailson Lino Convida. Olá galera, está começando mais um podcast Ailson Lino Convida. E vocês já sabem, a cada edição um assunto novo, um convidado novo e informações que a gente gosta de saber. Vamos falar de uma cultura aí sensacional. Hashi, sushimi, wasabi, sushi, makisushi e tantos is que tem nessa cultura japonesa. Já está aqui com a gente ele, Eduardo Sena do Bend Shoga. Bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Ailson, é um prazer. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar da cultura milenar, né? O sushi, o sashimi, hashi, o wasabi, como você falou, e tantos outros is, e tantas outras coisas que engrandece e nos engrandeceu tanto a nossa cultura com essa milenar tradição de se degustar peixe de todas as formas. Vamos lá, que legal. Eu acho que hoje o assunto já está dando água na boca, né? Porque um bom sushi, sashimi é muito legal. Duda, você falou que é uma cultura milenar. Onde começou e quando começou? Olha, pelos relatos, o sushi foi citado no século II, na China. Depois de Cristo ou antes de Cristo? Depois de Cristo. Depois de Cristo. Ah. Mas só pelo século VII, não é isso? Que veio a ter os primeiros relatos do sushi de fato moldado. Que quase por acaso surgiu o sushi no mundo. Como é que surgiu esse sushi? Foi por acaso? Foi uma cultura que foi idealizada? Ou foi por acaso algum japonês? Aliás, nem foi no Japão que surgiu, né? Então, nem foi, né? Mas você sabe que japonês, eles são danados, né? As coisas surgem no mundo que quando eles tocam, acontece isso. O japonês, Duda, ele tem aquela história assim, ó. Copiar para criar, criar para competir, competir para vencer. Essa é o lema do japonês. Eles copiam tudo, criam, melhora, compete e ganha. Foi assim com o sushi? Onde nasceu o sushi, na verdade? Foi assim não, é assim sempre, né? Ah. Olha só, o sushi na realidade é asiático, né? Ele é dali do sul da Ásia. Por que aconteceu o sushi? Eles tinham dificuldade em preservar todos os pescados que tinha. Daí eles tinham uma técnica que eu nunca parei para analisar sobre isso. Eu só sei que é uma técnica que eles conservavam os peixes com arroz. E levava de 3 anos essa conserva. Na realidade o arroz soltava enzimas e tirava os ácidos láticos, né, dos peixes. E com isso eles ficavam com esse peixe muito tempo armazenado. Fora do gelo ou no gelo? Fora de sem gelo, não sei nada, só no arroz. Olha só. Entendeu? O arroz, depois que eles molhavam o arroz cozido, ele criava esse tipo de fermentação. E não era para não salgar o peixe, porque ao contrário de outros países que salgavam, eles não gostavam disso. Então, só que essa técnica era feita na Ásia, né? No sul asiático. Quando elas lá para o século VII desceu para o Japão, lá eles já começaram a moldar essa técnica. Em vez de passar tanto tempo, eles começaram a prensar esse peixe com o arroz e pedra, para que tirasse o ar do peixe com mais facilidade e eles aproveitassem também o arroz, porque o arroz era descartado na época e só ficava o peixe, entendeu? E daí o que aconteceu? Passou-se para um mês e depois passou para um dia. E em vez de molhar o arroz com água, eles começaram a molhar com vinagre, o que deu um sabor mais ácido, uma combinação perfeita, entendeu? E aí só lá pelo século XVII, na antiga Edom, né, que hoje é Tóquio, tanto que tem Edomar Sushi, por causa da cidade que chamava de Edom. Tóquio. Em Tóquio, que antes era Edom. E lá todo sushi que é de Tóquio é chamado Edom mais Sushi, porque era do mar de sushi. Existe um peixe, ou existia um peixe específico para fazer o sushi, Duda? Ou qualquer peixe, enfim, como é que funciona isso aí? Olha só, vamos dizer assim, o peixe rei para fazer sushi no Japão é o atum, né? O maguru. Esse é o mais usado. Aqui a gente tem mais o costume de comer e trabalhar com salmão. O salmão. É porque é mais gordo,
Óbvio, tudo que vem na boca do brasileiro tem gordura, o pessoal adora, né? Mas a verdade é que assim, o peixe atum, ele é muito melhor, muito mais saboroso, melhor em termos de gordura, ele tem 12% de gordura, enquanto o salmão passa dos 45% de gordura. O salmão realmente... Gordura é pura. Os ursos, né, que se alimentam uma vez por ano, uma vez por cada... E depois fica 6 meses sem se alimentar. 6 meses, né? Sem se alimentar. Olha o nível de gordura que tem no salmão, né? Se bem que esse salmão de hoje em dia, eu não sei se tem mesmo a perspicácia daqueles antigos, né? Aí voltando, só pra gente concluir, o primeiro sushi que surgiu nos arredores de Tóquio, entendeu? O Yohei. E foi ele que criou o famoso nigiri, que é o sushi que hoje roda e mantém-se só no Brasil desde 1908. Nigiri? Nigiri sushi. Como é o preparo? Um bolinho de arroz, porque antigamente era prensado na mão. O que aconteceu? A gente estava falando da prensagem, quando eles pararam de prensar esse peixe com pedra, e para não descartar o arroz, eles começaram a prensar com uma prensazinha de madeira, e aí fazia, entendeu? Um sushi, um shirashi sushi, ou shizushi, ou montado no tigela, o arroz que eles descartavam antigamente, o japonês não gosta de jogar nada fora, né? Ele já usava temperado com vinagre, botava os peixes em cima para comer, ou prensava numa prensa, entendeu? E chamava osizushi, esse prensado. Só que daí, seguinte, esse Yohei, ele foi o primeiro sushi man que surgiu no hemisfério, chamado Sushi Man, e era de Tóquio, que era Edo na época. E ele começou a prensar na mão. É uma prensagem. Como é feito hoje? Como é feito hoje. Como é feito hoje, né? Só para você ter ideia. E ele foi o primeiro sushi man que teve a ideia de colocar um quiosque nas margens, entendeu? Dos lagos de Tóquio naquela época, do mar, para vender sushi. Para vender o nigiri sushi. Como é que chegou isso no Brasil? A partir de quando o brasileiro trouxe essa cultura para o Brasil? Os relatos é o seguinte, tem um navio chamado Nakato. Em 1908 ele entrou no Brasil trazendo vários imigrantes japoneses. E esses imigrantes japoneses, claro, com sua inteligência, com sua educação, com sua maneira tradicional de manter as tradições, tiveram dificuldade sim, porque aqui não tinha o material que eles tinham, mas tinha o mar, né? Sim. E eles começaram a mudar os primeiros sushi. Por isso que hoje temos um sushi muito modificado dentro do hemisfério brasileiro, que o pessoal adora, mas quando chega lá fora, alguns têm muita dificuldade, e às vezes até diz que o daqui é melhor. Mas, enfim, para mim o melhor é aquele que mantém uma tradição, né? De tudo. Hoje aqui a gente tem muita modificação, muita coisa que não condizem dentro do sushi para eles lá. Mas, para nós sobrevivermos e ter hoje, vamos dizer assim, o sucesso que tivemos que fazer uma renovação para agradar os paladares e se manter no mercado, né? Porque não é fácil, né? Rapaz, é incrível o número de restaurantes que trabalham com sushi. Como é que chama esses restaurantes que trabalham com sushi? Tem um nome específico? Não, os restaurantes japoneses, né? O sushi bar, né? Sushi bar, né? O sushi bar. É incrível o número de sushi bar que tem no Brasil, aí Brasil afora, em todos os estados, todas as capitais. Aqui em Salvador, por exemplo, você vê muitas casas sushi bar. E cada vez mais. Porém, ainda tem pessoas que nunca experimentaram e dizem que não vão comer porque o peixe é cru. Como é que você daria aí uma ideia para essa galera experimentar? Porque eu, particularmente, gosto muito. Acho muito saboroso. Olha só, de fato, vamos dizer assim, que 50% do sushi hoje vendido em Salvador é cru. Deveria ser até mais. Mas, assim, o cardápio do sushi não se faz só por sushi cru. E assim, não é uma coisa só de brasileiro. A gente vê hoje os próprios livros. Assim, eu sou um estudante, um amante da culinária. Primeira vez que eu vi sushi em minha vida, eu já trabalhava na área de cozinha. E quando eu vi, eu me apaixonei. E, cara, eu quero fazer aquilo ali. Tem quantos anos você fazendo isso, Duda? 94. 94, 95 foi minha primeira tocar. Primeira vez que eu toquei num sushi para fazer foi em 95. 19 anos, né? 19? Como é que é? Nada, 28 anos. 28 anos para fazer 29. Foi como é que diz? Num GAN. Era um restaurante que quando eu fui trabalhar lá, eu era freelance, ele já tinha 16 anos que existia em Salvador. Duda, vamos fazer o seguinte, vamos falar aqui do Brasil, né? Você trabalha mais com salmão, né? Que é o Salvador do Brasil é o mais tradicional, né? Esse peixe, qual a qualidade? Você
compra ele fresco, ele já é preparado antes pela galera que pesca e congela. Como é que esse peixe chega até você e como é que é feito os cortes? Como são feitos os cortes? Então, esse peixe hoje chega no mercado, né? Vem do Chile, na sua maioria. Eles vêm inteiro. E aqui nós temos os fornecedores que têm as localizações, os ideais preparo de cortes e embalar a vácuo já as lâminas e passar para nós fornecedores. Eu hoje mesmo. Já vem as lâminas, ele vem inteiro de lá. Ele vem, a gente chama de cristalizado, porque não é um congelamento dito, porque ele vem dentro de uns procedimentos enrolado com um tipo de produto que não deixa ele pegar muita água para empedrar e ficar ruim. Agora, depois que esse processo sair limpo, o certo é usar ele sem congelar, porque ele já passou por esse procedimento. O congelado já não condiz mais, tem muita água, muda muito o sabor, fica com a astringência muito ruim. E às vezes quem está acostumado a comer percebe que não tem aquela qualidade, como eu trouxe para vocês aqui uma degustação, por sinal, dada por meu querido Luiz Fernando e sua equipe lá da Quality House. Quality House fornece para você da matéria-prima, né? Que tipo de material eles fornecem para você? São 18 anos que eu e a Quality House temos essa parceria. Desde que eu abri meu primeiro sushi bar lá no Imbuí, o qual você frequentava há muito tempo. E assim, eles vendem muita coisa. Eles vendem desde do salmão, a atum, a adoque, camarão, polvo, águas marinhas, os arrozes de vários tipos, que é arroz diferente, o arroz de sushi, entendeu? Vende o hashi, vende shoyu, vende gengibre. Fica onde Salvador, distribuição do Quality? Quality House. A Quality House, ela fica na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, propriamente dentro dos galpões que tem ali no galpão veicular. Já na saída, quem vai pegar, vamos dizer assim, lá pro Retiro, lá, para São Martim. Ele é o único fornecedor ou é um dos maiores apenas? Tem outros. Não vou dizer que ele é o maior. Mas o Quality é o que você compra, é o que você indica. Cara, é assim, você vai trabalhar com um produto e você tem hoje o grande nome no mercado de sushi em Salvador, que se chama Sorro. Então eu sei que o produto do Sorro é fornecido pela Quality House. Opa, é como eu trabalho, por exemplo, com o consórcio, o maior consórcio do Brasil, então, é o consórcio Chevrolet, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Eu quero ter o melhor produto na minha mão, daquele que é o melhor. Um abraço pra galera da Quality House, como é o nome dele lá? Luiz Fernando. Luiz Fernando, um abraço para você, continue fornecendo aí seu material de primeira qualidade, para que o consumidor final, que somos nós, que vamos no sushi bar, degustar essa maravilha de culinária, que é o sushi. Um abraço para você, Luiz Fernando. Mas então, Duda, eu já tô com água na boca porque você trouxe a degustação, tá ali esperando a gente. Eu imagino. Sushi é viciante, cara. Rapaz, engraçado que eu nunca tinha comido sushi na minha vida, há uns anos atrás. E peixe cru não vou comer nunca. E eu olhava tal, até que um dia eu experimentei um sushi, pronto, acabou. Desse dia pra cá nunca mais parei de comer sushi. Agora, Duda, o que é que acontece? Tem umas peças que são feitas maçaricadas, outras completamente cruas, tem outras que são feitas com frutas. Fala dessa diversidade aí de sushi. A peça, vamos pela peça da fruta, né? Assim, o sushi, ele saiu do Oriente, ele ganhou a América, né? E foi para os Estados Unidos. E lá foi criado outros tipos de sushi, não por americanos, mas pelos próprios sushi men japoneses que precisavam sobreviver e agradar o paladar dos americanos. E o Califórnia, o Philadelphia, vem dessa geração, né? O que seria a Filadélfia? Seria um maki sushi, em vez de rossomaki, futomaki, ou seja, maior. O japonês fazia o rossomaki fininho. E o americano, ele passou a fazer uma coisa maior, mais farto. E ali dentro, ele, em vez de usar legumes, como os japoneses usavam, eles começaram a passar a usar o que eles gostavam. O que aquele americano gosta? Queijo, né? Queijo. Aí veio o Filadélfia. Já vista os sandubas que eles fazem. Nem imagino. Imagino. Então, aí vem assim, o uramaki, que é uma versão do maki. Ura porque a água, ela geralmente é para enrolar. No caso, ura é o arroz por fora. E assim daria uma possibilidade dele, como ele diz assim, evoluir mais. Porque com o arroz por fora e o recheio por dentro,
você tem mais condição de decorar o sushi e fazer um uramaki top, que aí usa ovas, o caviar, usa flores comestíveis, o broto, abacate, o avocado, que é uma coisa tradicional lá. É quase aquilo que se faz no temaki, como é que chama? Aquele que parece um sorvete. Temaki já, assim, o temaki já é uma tendência muito mais brasileira. Já existia lá, mas assim, ele tomou uma posição muito grande. O temaki é assim, vamos dizer, é o queridinho, principalmente dos baianos aqui, né? Você faz uma mesa de sushi enorme, como eu faço, né? O jantar de pessoal. E o pessoal olha assim, não tem temaki. Eu digo, é sério. O pessoal ainda quer temaki, tudo bem, vai comer temaki, né? Afinal de contas, a gente está fazendo um festival, e assim, dentro da culinária, porque assim, qual é a facilidade do japonês todo? Você enche uma mesa aqui, você não tem por onde começar. Você pode começar comendo, tipo, um simples yakisoba, e depois comer um sashimi. Mas yakisoba não é chinesa? Qual é a diferença chinesa para japonês? Então, a massa soba e a forma de fazer o soba é chinês. Porque assim, a China é dona até da pizza, né? Quem melhorou foi os italianos, vamos dizer assim. Mas a pizza mesmo surgiu foi no Egito, né? Né? A pizza, o queijo, surgiu no Egito. Eu estive recentemente no Egito e pude constatar isso. Aí tomaram conta, né? O pão de queijo mineiro, não, foi no Egito. Né? Aí tomaram conta, como é que chama? Adotaram. Então, pensa em pão de queijo, acha que é Brasil, que é Minas. Pensa na pizza, acha que é tudo no Egito. Tudo no Egito, né? Então, mas vamos falar do seguinte, do sushi, né? Do sushi. Então, essa é uma questão, né? O sushi em si, a gente tá falando do yakisoba, só para explicar. Yakisoba, sim, porque assim, a forma de fazer do chinês. O chinês gosta de fazer yakisoba, um soba, que é a massa, num tacho. Uma coisa mais líquida, voltada para uma coisa bem suculenta. Já o japonês, ele trouxeram o yakisoba, ou seja, yaki de grelhar. Então, é na chapa. É uma coisa mais sequinha, que você adiciona no seu molho a quantidade que você quiser. E não uma coisa super suculenta. Sem falar assim, outras coisas, né? Em forma de servir. Então quer dizer, Duda, que o yakisoba, ele pode ser chinês ou japonês? Exatamente. Eu achava que era só o yakisoba é japonês. Yakisoba, a forma yaki. Soba grelhado. Agora, o soba é chinês. Então as pessoas aqui, por exemplo, até onde eu sei, vamos comer um yakisoba que é chinesa, e na verdade é japonesa. Eu prefiro dizer que o yakisoba é japonês, esse é o meu entendimento. Eu trabalhei em 4 casas originais de japoneses aqui, e eles têm esse conceito. E depois, eu sou técnico, eu procuro mais informação possível para eu poder não só passar para outro, porque assim, eu também ministro alguns cursos, às vezes vou fazer algumas consultorias, já tive a oportunidade de ministrar curso em 2 faculdades aqui em Salvador. Então assim, se eu não tiver essas informações, não dá para você conseguir não um curso. Não pode ser chamado de sushi. Né? Exatamente. Mesmo porque você leva eu sou um sushi man que tem uma bagagem muito grande na cozinha tradicional. E internacional, por exemplo, eu não só faço sushi. Antes de fazer sushi, eu já fazia outras coisas da cozinha. E o sushi veio uma paixão que eu me apaixonei, como eu te disse, e adotei como se fosse a principal coisa da minha vida. Então hoje você abandonou a cozinha tradicional ou qualquer outro tipo de cozinha e está exclusivamente trabalhando com sushi. Você é sushi man. Há 18 anos. Só sushi. Então, para vender, para sobreviver, só sushi. Agora sim, para meu hobby, para os amigos, para quem frequenta a minha casa, que vai, a gente faz outras coisas. Faço desde, vamos dizer assim, de um bom presunto de Parma, uma boa cerveja, uma paella. Tudo isso eu tenho um Instagram meu mesmo, entendeu? Que é Eduardo Sena Chef, que é fácil de ver. Agora, o Instagram assim, do japonês é uma coisa bem diferenciada, é uma coisa do japonês, que é o Benishoga Oficial. Benishoga, o que significa essa palavra Benishoga, Duda? Olha só, o bene vem de vermelho. Vermelho é uma cor abençoada. O gengibre seria shogar. Então, assim, shogar de gengibre, beni de vermelho. Gengibre vermelho. É a forma que os japoneses comem o yakisoba. Eles não comem yakisoba cheio de molho, como o pessoal bota por aqui. A gente faz o yakisoba com o molho tradicional, entendeu? E come com gengibre vermelho. O gengibre vermelho é menos ácido, menos denso, entendeu? Agora, Duda, Eduardo Benishoga, né? Você colocou esse nome como seu sobrenome. Eduardo Sena Benishoga. Então assim,
Na realidade, todo mundo me chamava de Beni, porque eu trabalhei numa famosa casa que teve, acho que ficou quase 20 anos em Iguatemi, Benigan. Benigan. Tive uma passagem lá de uns 4 anos. E aí, quando chamava, você trabalhava no Benigan, todo mundo Beni. Aí ficou... Quando eu fui abrir minha primeira empresa, isso já foi em 2006, eu trabalhava então num restaurante muito famoso aqui em Salvador, que já não tinha nesse perfil japonês. Aí eu saí e resolvi abrir um negócio. Aí, juntando, eu chamei um cara que era meu sócio, para ser sócio comigo, trabalhando no Benigan há mais de 10 anos, bem mais. E a gente, rapaz, que tal botar Benishoga por causa daquele gengibre que tem lá? Porra, bom negócio. E ficou Benishoga. Tá dando certo até hoje, legal, né? O nome Entendeu? É um nome de força, é um nome bom. É bom. Ô, Eduardo Sena, e aquelas algas que põe no sushi? Aquelas algas, você já compra ela é comestível, é claro, né? Me fala daquelas algas, como é que produz aquelas algas? Nori. O nome é Nori? Nori. E eu aqui ignorei chamando Não, de mas alga, é né? porque depois que ela passa, ela sai do mar e passa por aquelas transformações, desidrata toda, aí ela recebe o nome de Nori, entendeu? Porque está desidratada. Rapaz, a Nori é hoje talvez o vilão do sushi, que muita gente pensa que não é, mas assim, eu falo pelo valor, porque assim, ela pesa muito pouco e é muito cara. Então assim, e é essencial, entendeu? Porque ela é antioxidante, serve para várias coisas, principalmente o pessoal diz que gosta de comer como é que diz, algumas coisas que é funcional. Não existe nada mais funcional do que a água marinha. Olha só. É sério. Muito funcional, muito bom para a saúde, para a pele, para cabelo, para tudo quanto é coisa. Assim, antioxidante. Muito mesmo, sem brincadeira nenhuma. Entendeu? Vamos falar na nutrição do sushi. Por exemplo, a gente vai comer um sushi, eu não sei como é que chama essa peça, que ele tem 80% de arroz e 20% daquela camada de peixe que vem em cima. E o valor nutricional disso? Não tem mais carboidrato do arroz do que proteína em cada sushi? Sim. É óbvio. Olha só, quando se fala em sushi no Japão, se fala em arroz, gohan. Gohan é o arroz ainda só cozido. Depois que ele vira para botar no sushi, ele passa a não ser mais gohan, passa a ser shari, por causa do molho gari, que é feito de arroz, de vinagre para misturar. Então essas são transformações. Óbvio, você prefere uma gordura animal, aquela que você tem uma dificuldade de expelir, ou uma gordura, vamos dizer assim, vegetal, um açúcar vegetal. Vamos dizer, a gente está falando de... Em matéria de sabor, eu prefiro do animal. Exato. Mas vamos fazer uma frutarose e uma frutose. São dois açúcares diferentes. Sim. Mas tem um pior e tem um melhor. Sim. Vamos dizer assim, a frutose e o açúcar. Assim, o carboidrato não tem nenhum desses dois perfis. Por quê? Ele gera um açúcar do arroz que é fácil de eliminar. Você anda, tem 15 minutinhos, você pode eliminar 400 gramas de arroz que você comeu. Até porque, Duda, o carboidrato do arroz, de qualquer massa, ele vira açúcar no organismo de qualquer jeito. Se não for queimado logo, consumido, ele vai virar açúcar. Exatamente, mas ele tem você tem uma facilidade de distribuir isso com mais facilidade do que se você tomar outras coisas que estão cacetadas de açúcar aí. O pessoal fala muito do arroz, do sushi, porque o molho é feito com açúcar. O molho do sushi em si, o molho do arroz. Mas assim, a quantidade é irrisória. Você chega assim, se você fosse vir um grupo de pessoas e você botar lá 150 gramas de arroz do sushi por pessoa, no máximo aquela pessoa está consumindo nos 150 gramas 15 gramas de açúcar, que é a proporção que nós fazemos por ficha técnica. É muito pouco. E além de tudo, o arroz de sushi é um arroz muito raro. É um arroz diferenciado. Não é esse nosso arroz que a gente come por aqui, não. Então esse arroz do sushi, além dele ser um arroz diferenciado, ele tem um preparo também todo especial para fazer o sushi, né? Como é o preparo? Ele cozinha normalmente com água e sal. Fala desse preparo do arroz, para a galera conhecer como é que é feito o sushi. Eu digo sempre que é o seguinte, primeiro assim, pessoal, não, mas eu faço uma panela comum em casa. Aí eu falo assim, vamos fazer uma coisa, embora. Quanto custa uma panela de você fazer arroz hoje? O cara fala assim, vamos dizer assim, custa R$100. A panela? Isso? A panela. De alumínio? Não, uma panela elétrica. Você bota lá, bota o arroz, liga, e na hora que o arroz tá bom, ela desliga sozinho. Mas aí o cara fala assim, mas eu posso fazer no fogo de casa. E tá, você esquece e queima o arroz. Se você queimar 1 quilo de arroz. O seu investimento hoje no pacote de arroz médio de 5 quilos é uns R$125. Médio.
Um arroz bom. Um arroz médio. Um arroz bom chega a R$350, 5 quilos. Agora também tem os arroz bem comercial. R$18 o quilo, R$21. Esse arroz comum que se encontra no supermercado. Então é um arroz de fazer sushi. É diferente. O Google Han é diferente, é outro tipo de arroz. E encontra só nas casas especializadas? Hoje os mercados já tem, né, cara? Hoje assim é difícil porque a gente tem o Paraguai aqui, que é o maior produtor de arroz japonês da América do Sul. Então, eu acho que no Brasil ninguém produz nem ainda, nem sei. Mas assim, esse arroz, Duda, desculpa aqui a ignorância, esse arroz ele é uma produção vegetal, digamos, ele é plantado, é um produto diferente desse arroz tradicional, ou ele passa a ser arroz de sushi com preparo depois que colhe ele? Não, digamos, é o mesmo arroz que vai ser o tio João, o tio Bingote, ele recebeu um preparo. Como tem o preparo de arroz integral, né? O arroz do sushi é esse mesmo arroz que, devido a um preparo, ele vira arroz de sushi, ou ele já é plantado especificamente um arroz de sushi? Não, o plantio dele, inclusive assim, em documentos que eu andei pesquisando, até para falar justamente o que você citou ainda agora, de muita gente que fala assim, mas é muito açúcar, isso aqui do outro. Eles têm preparo desse arroz para plantar, até para não ter contaminação cruzada com trigo, porque eles vendem uma coisa muito segura, a terra não é a mesma, o grão de arroz é diferente, ele é menor. Você produz isso no Brasil, Duda? No Brasil, eu não sei ainda se produz, eu não posso te falar. Eu sei que assim, o Brasil compra, o principal fornecedor do Brasil aqui é o Paraguai, que planta hoje o melhor. O melhor o melhor arroz que eu já trabalhei hoje chama californiano. É plantado na Califórnia. É do Paraguai, mas não é Paraguai. Não, é exato. Agora, que a galera fala é do Paraguai. O daqui, melhor que tem, é chamado Mirocumaia. O Paraguai planta ele e serve, é o número 1. E tem outros que eu acho que é assim, para atender essa globalização que proliferou, mas não consegue manter os valores lá em cima para diferenciar. Porque assim, existe hoje, eu digo a todo mundo que existe 3 tipos de sushi em Salvador. Entendeu? E assim, o sushi popular mesmo, de fast food, que bota lá e fica, se o cara comprar pelo preço das coisas, que é o sushi top, como eu te falei ainda agora do restaurante, vou citar mais o nome, vai ficar difícil ele vender, ele não vai conseguir. Porque assim, ele já tem insumos que não diferencia do preço, como o salmão, por exemplo, a nori. Mas assim, se ele manter essa tradição dentro de tudo daquele preço, ele não tem condições de botar por preço menor do que ele vende hoje. Por exemplo, você chega em alguns lugares que vende a peso, eu acho que chega a R$100 o quilo. É muito mais. Muito mais, muito mais. Então assim, R$100 é comida normal. Você pega um combo assim de 12 peças e você paga hoje, que se você botar na balança, você está pagando quase 190 o quilo. E assim, eu vou te dizer uma coisa, eu como uma pessoa que vivo disso, é complicado, porque é muito diferente de outra culinária que você guarda, congela, aproveita e nada. Sushi, ou você tem demanda, ou é melhor nem fazer. Ô Duda, qual que é o tempo de se preparar um sushi e consumir? Por exemplo, eu comprei uma porção de sushi, acabou que eu exagerei e não dei para comer tudo, eu vou guardar. É legal guardar? É congelado apenas na geladeira? Ou não deve congelar? Ou qual é o tempo para se preparar e comer? Rapaz, olha só, geralmente quando a pessoa eu sou um cara muito exigente, quando a pessoa me cobra um sushi, eu tenho um tempo hábil de no mínimo 4 horas e no máximo 6 horas. Entre a preparação e a degustação, o consumo. Exatamente. Mas isso é muito diferente. Por exemplo, assim, eu vou em São Paulo, eu vou na Liberdade ali, eu vejo que tem sushi ali que o pessoal come até do outro dia. Mas assim, é porque lá tem o sushi shop. Aquela geladeira tem uma temperatura ali por volta de 6 graus, 5 graus, 4 graus. E positivo. Mantém o sushi? Mantém. Por quê? Tá num plásticozinho ideal, tem todo um preparo. Isso aí vai de quem você prepara para fazer. Isso aí vai muito de você preparar o profissional, coisa que muita gente não gosta. O pessoal gosta de pegar gente preparado. Mas não é o que fala em você oferecer para os profissionais esse tipo de conhecimento. Muita gente não quer fazer esse investimento, né? Então fica difícil. Mas é legal congelar o sushi? Não, congelar não. Porque o arroz, na realidade, o arroz não dá nem para ser gelado.
ele vai perdendo logo a característica, ele vai ficando meio quebrando. Parece que ele está voltando a ficar duro quando ele congela, quando ele gela demais. Então por isso que não é bom de um dia para outro você, muito tempo, assim, você, teve um jantar em sua casa. Eu terminei de fazer assim, Du, deixa meu jantar. Eu costumo meus clientes fazer isso. Eduardo, deixa alguma coisa para eu comer amanhã ou mais tarde. Ele vai comer amanhã, eu sei que ele vai comer amanhã. Aí eu deixo lá um pouco. Amanhã até meio-dia ele comer aquilo ali, tá bom. Mas tem, na geladeira, na geladeira. 5 graus. Não precisa congelar. Não. Se você congelar, até o peixe, depois que você manipula, se você congelar, você perde. É sério, não é brincadeira não. Camarão, a gente faz questão de comprar camarão no melhor fornecedor que tem. Onde você compra um camarão bom, porque às vezes se você pega um camarão daquele que já passou várias horas ali, tomando só gelo, desidratando. Quando você vai preparar ele do jeitinho para o japonês, ele fica murcho, duro, não tem aquela maciez, meio emborrachado. Tudo isso é diferente. O insumo para fazer a culinária japonesa tem outra característica de qualquer outra culinária. É uma culinária de alto padrão, é alta gastronomia, entendeu? Eu fico triste quando eu vejo várias pessoas que comem sushi comigo e hoje se adequaram a um tipo de sushi que não tem nada a ver com o que eu servia antes. Não querendo aqui ser melhor do que ninguém, jamais. Mas assim, eu tenho os meus conhecimentos, eu sei o que o pessoal faz no mercado. Às vezes assim, eu não gosto de ir em alguns lugares para comer sushi, porque quando eu sinto o cheiro já é diferente do que eu forneço. Eu vejo inclusive, Senna, nesses restaurantes de shopping, até restaurante Aquilo, lá uma parte do buffet que é de sushi. Até a visão, até o sushi em si, o olhar, ele é diferente. Eu não sinto firmeza naqueles sushis. Além do paladar ser completamente diferente, que eu já experimentei alguns. É diferente de você ir num sushi bar, que se prepara na hora. É muito diferente. Você recomendaria mesmo essa galera comer aquele sushi que fica lá aquilo? Claro que você não vai querer queimar ninguém aqui, mas tem um certo perigo ali, não tem um certo risco? Olha só, na maioria, tudo frito ali, ou maçaricado. Aí já deu para você sentir por que é frito maçaricado. Para durar mais. É porque ele fica isento de contaminação cruzada, porque já passou com temperatura de 64 graus, já tem segurança alimentar. Legal, tá vendo? Tecnicamente é bom ouvir isso, não sabia. Geralmente, se você gosta de comer um prato, eu quero um sashimi. Quase não tem ali. Não, eu vou cortar aqui. Ele corta na hora, porque ele tem segurança no que está fazendo. É verdade. Quando a gente fala o sashimi, é por fora. É por fora. Você entendeu? Porque ele tem segurança, ele sabe que não tem contaminação cruzada naquele momento para te fornecer. Ele precisa entender. Então tem isso. Quando você cozinha, frita, maçarica, você está dando mais segurança para o prato, mas você está perdendo mais, vamos dizer assim, a autenticidade da culinária. Você conhece muito, né, cara? Boa, obrigado. Depois de você passar 30 anos fazendo a mesma coisa, não é brincadeira, não. Agora, Lucena, e o hashi, aqueles pauzinhos? O aribashi. Não é hashi que chama? É o aribashi, porque o arihashi, né? Porque o ari quer dizer que é uma coisa one-way, descartável. Hashi de verdade, os japoneses usam mais como filosofia, porque eles gostam de comer com esse pauzinho de madeira, que é porque eles não gostam do aço, representa a morte. Olha só, tá? A guerra. Não sabia, entendeu? Então, eles não gostam do garfo de aço, não. Porque representa a morte, representa a guerra. É guerra. Olha, galera, ó. É exato, porque sushi, assim... Duda Senna também é cultura aí japonesa aqui, hein? Cara, então eles usam a madeira, o pauzinho, porque é descartável. Então, ele usa justamente para fazer, para moldar, para fazer, mas na hora de comer. E sushi, o sushi mesmo, se come de mão. O que se come com hashi seria só o sashimi. Existe, vamos dizer assim... Peraí. Imagina, eu vou para um restaurante japonês, aqui em Salvador, no Brasil, em qualquer canto, aí... eu vou lá comer o sushi de mão. A galera vai dizer, que cara ignorante. Tá... Não. Olha, agora quando eu for pro sushi bar, eu vou comer sushi de mão. E quando a galera falar alguma coisa, ficar me olhando ao contrário, digo, opa, essa é a verdadeira forma de comer sushi de mão. O sashimi, para você não contaminar o peixe, tem que usar o hashi. Tem que usar o hashi, exatamente. Mas o sushi não, você pode comer de mão. Inclusive, o pessoal tem que dizer assim, que na culinária japonesa se serve a sobremesa fria, né? E a entrada quente. No caso, assim, tem umas toalhinhas, né? O shiboyo é a toalhinha quente que o pessoal bota lá e pá, aquilo aí para esterilizar a mão para você comer o sushi. Olha só. E ela permanece do lado ali até você terminar para você ir limpando, que aquela toalhinha ali é toda esterilizada, perfumada, boa pra caramba. Poucos restaurantes aqui em Salvador usam aquilo ali.
Entendeu? Tem gente que gosta de pegar para passar no rosto. Não é para passar no rosto, é para limpar, irmão. Aquelas toalhas que as pessoas usam para tirar o suor do rosto e tal, mas não é o do sushi, ali é para sushi, é para lavar as mãos, para limpar as mãos. Agora, tem muita gente que tem dificuldade com o hashi. É. Eu sou uma dessas pessoas. Existe uma técnica que você poderia dar uma dica? Como é que. Tem um hashi aí, tem um hashi. Pega um hashi Sim, aí tem uma gente, técnica muito fácil. para ajudar aqui, para ver como é que Hoje o Duda já vai tem ensinar a um gente. suportezinho, né? Hoje já tem um suportezinho que o pessoal já coloca. Mas o hashi, ele tem uma Esse aqui é o hashi. Vamos dar agora uma aula de técnica de hashi. Toma, Duda. Então, pai, o hashi, ele funciona com uma base e um movendo. Geralmente, o pessoal coloca aqui. E sobra esses 2 dedos, você fazer apoio nesse, para movimentar só o de cima. Quando você coloca aqui assim, e você vai fazer isso. O de baixo fica fixo. E esse só pressionando. Você tem que treinar muito, né, cara? Então nada, aí você vai pegar a técnica, você vai puxar mais, para você abrir mais. E não aperta. Quando você pegar qualquer coisa, só levanta. Se você apertar demais, ele faz isso e solta. Então, só é a técnica de você apertou, suspendeu e comeu. Como o sushi ele é macio, qualquer tocou lá, a dificuldade mais é no sashimi mesmo. Escorrega. Mas cá, aí o que é que você faz? Me daqui. Pera aí, eu tenho que pegar esse cara aqui e ficar fixo aqui. É isso? É. Nesse dedo aqui. É isso, solta esses 2 dedos de cima. Aí agora você então, vai pegar. A técnica é essa aqui. É essa aí. Aí eu ponho esse outro aqui. Aí. E vai só movimentando ele ponta com ponta. Deixa a ponta retinha. E só movimenta. Isso, tenta fechar em cima a ponta. Aqui, fica aqui. É, fechar em cima. Então aqui fica fixo, esse isso. cara aqui, para pegar aqui. Isso. Oh, aprendi. E como é que eu como de qualquer jeito, é um sufoco para pegar um sashimi. Outras coisas também aqui do sushi é isso, rapaz. A gente aqui tem um consumo fora de padrão. Por exemplo, assim, costuma o sushi man japonês, ele mesmo passar o shoyu na peça de sushi para comer. Aqui, como é que usa o shoyu corretamente? Só para você ter ideia, aqueles vasinhos já vem até tipo um conta-gota, né? Se você pôr o dedo em um dos furinhos, não cai. Quando você solta, cai uma gotinha em cima. Sim. É o que você precisa para comer o sushi. Eu já faço diferente, eu encho aquela cumbuca lá, como é que chama aquele trem lá? O nozoki. Aquele recipiente. O nozoki. Nozoki, imagina os nomes. Nozoki. Eu loto aquele trem de... Não precisa. Você tira o gosto, a acidez, as propriedades. Porque até o shoyu daqui não é o mesmo shoyu que se come lá no Oriente. O shoyu daqui tem muito sal, é muito forte. É verdade. Entendeu? Sal, então assim, tem que ser uma gotinha para você salgar o peixe. Porque o arroz já é temperado. Para você ter uma ideia, o arroz, quando ele passa a seixaria, a gente usa, num cozimento dele, um katsuobushi, no caso eu uso, para dar gosto no caldo. Não é sal, é gosto, umami. E... isso beira aos R$600 o quilo. Katsuobushi é nada mais, nada menos do que um bonito seco, que eles fazem flocos, como se fosse um presunto. Um bonito peixe. Um bonito fresco, e eles fazem um presunto de fresco. Um exemplo, eles secam para ficar tão sequinho, depois eles ralam, saem os flocozinhos e vendem. Uns pouquinho assim, 100 gramas. Mas é que dá um sabor nas sopas, nos arrozes, em tudo que a gente faz muito. É o que faz o caldo dashi, né? Que é o caldo referência dentro da culinária japonesa. É aquele que toma numa tigelinha assim? Aqui, também, ali é a misoshiro. Misoshiro. Misoshiro se come com o harusami ou com o tofu, que é o queijo de soja. Muito saudável. Essas coisas que você fala aí, tudo é saudável. O arroz é porque também, assim, como eu te falei do shoyu, o que acontece? Eu tinha um patrão, o saudoso senhor doutor Aurélio, né? Aurélio Muritaca, que era dono do Benigá. O Aurélio não está entre nós mais, mas pessoas que me deram chance. Claro. Na época eu tinha um primo que é um amiguíssimo, irmão meu, Roque Félix, que foi quem me botou no mercado também, no mercado de fazer evento, entendeu? Quer dizer, eu tive outras passagens também, né? Até eu ia falar, você que ia trazer um amigo meu aqui para dar uma entrevista comigo, que foi ele que... internacional. Internacional, Remy, meu amigo Alexandre Remy, ele trabalha no Yoshi, em Mônaco, e ele foi um dos caras que me impulsionou, me deu oportunidade, porque é muito difícil você entrar no mercado sem ter uma referência de trabalhar num bom restaurante. Todo setor. Exato. Assim, e ele chegou, acreditou no meu trabalho e falou assim, e eu não era um técnico bom ainda para moldar o sushi. Passei um pouco de dificuldade com ele, mas
Ele foi paciente, é um cara de gente boa e somos amigos até hoje, isso ó, desde 2000, foi quando eu conheci ele, em 2000. Então isso aí facilita a vida toda, porque nem sempre você sabe fazer uma coisa num evento, mas quando você chega no restaurante é completamente diferente. No evento você se prepara para o evento. O restaurante é várias pessoas passando. Então, vários pedidos, uma carta longa, um grande à la carte. Fica difícil você não ter uma técnica especializada, tá bem concentrado dentro daquilo, para você fazer com perfeição aquilo que as pessoas vão buscar. Entendeu? Porque eu costumo dizer que, por exemplo, assim, a culinária japonesa tem um tori. Tori é aquele monumento que parece uma trave de gol. Não sei se você já viu. O tori é um símbolo no Japão, porque ali é a passagem do plano carnal para o plano espiritual. Então, sim, eu costumo dizer que um restaurante é um tori. As pessoas saem de casa, ela pode sair transtornada, brigada, mas ela vai no restaurante querer uma paz, querer uma tranquilidade, algo que surpreenda. Chega lá e se encontrar as mesmas coisas que encontra fora, que vale a pena sair de casa, do seu conforto, da sua casa para ir no restaurante. Então não vale a pena. Eu já tive alguns comércios, mas eu não tenho ainda por conta disso. Não tive a condição. Hoje você ainda. trabalha online, vamos dizer assim, você recebe os pedidos online e você produz e o fast food entrega, assim que funciona o seu trabalho? Também. Eu forneço muito para aniversários, casamento, então buffet. você mais Isso, especializado em eventos. E eventos. E faço o jantarzinho personalizado para vários clientes. Eu tenho em torno de 5 mil clientes em Salvador. Então, entendeu? Você não tem mais aquela questão, como você falou, o sushi bar físico, você trabalha exatamente com a clientela que você tem com eventos e você nem dá conta de tanta gente que te pede, né? Tem época que falta cliente, mas tem época que eu não dou conta mesmo. Então, assim, é porque é sazonal, né? É uma coisa assim que... Todo produto é sazonal. Todo produto é sazonal. Apesar então, de que alimento deveria ser, mas é um alimento especial, né? É uma cultura especial, é sazonal. Tem isso que... até restaurante passa por essas coisas também. Às vezes não perde totalmente, mas sempre procura um viés de estar, vamos dizer assim, movimentando para não ficar, ou até ter que fechar mesmo. Assim, eu tive algumas coisas assim, mas eu fechei, não foi por conta de falta de cliente, não. É por conta, assim, que ser empresário no Brasil não é fácil, né, cara? Não é fácil. É difícil. Você tem despesa fixa, é problema. Né? Não, se bem que eu mesmo com eventos, eu tinha... Pós-pandemia foi que eu não... Você tem uma equipe que trabalha com exatamente. você, né? Minha equipe quase toda foi embora para Portugal. Inclusive um filho meu. Um abraço para Ed, que está lá. Maravilha, o papai aqui, ó. Ed Senna. Ele mora em Portugal e ele foi embora para lá e foi... Eu acho que eu perdi uns 3 sushi men que trabalham na minha equipe para ir embora. E ele lá em Portugal está também trabalhando com sushi? Não. Ele começou, mas ele não ficou com sushi, mas trabalha dentro do segmento. Entendeu? Mas Duda, me fala uma coisa, irmão. Existem momentos especiais para comer um sushi, por exemplo, mais à noite, durante o almoço. Quer dizer, esse produto, essa culinária, ela é mais propícia, né? Para se degustar quando? No jantar 2, numa noite ou no almoço. Onde é mais comum sair para se comer um sushi? Então, rapaz, a culinária japonesa tinha isso. Toda vez que você queria comemorar algo especial, você ia procurar um sushi. Hoje, até uma festa de aniversário que vai ser churrasco de dia, o pessoal quer sushi de entrada. É sério. Eu vejo a churrascaria. Então, sushi à vontade. Porque lá se tornou a culinária, vamos dizer assim, mais volátil do momento. Porque ela harmoniza com vários tipos de bebida, em várias ocasiões. E assim, não distorce você estar comendo uma coisa assim... eu vou para uma feijoada, mas antes vai ter uma entradinha, eu vou comer uns 2 sushi. O cara come. Então, Duda, eu vou para um sushi bar, eu vou comer um sushi, eu posso acompanhar com vinho, com cerveja, com água, com refrigerante, tanto faz. O oriental, o japonês, ele toma muito saquê. E drinks com saquê. E alguns saquê quente. É tanto que eu nem sabia que existia bebida saquê tão cara. Mas ele também toma muita cerveja. Ou seja, a gente não pode dizer que é com saquê. Se eles tomam muita cerveja, eles comem muito sushi, é óbvio que eles comem sushi com cerveja. E talvez essa seja a grande, vamos dizer, a grande façanha da culinária japonesa no Brasil. O brasileiro gosta de beber diversos tipos de bebida. Ô Duda, me fala uma coisa. Dentro dessa
dessa cultura japonesa, né? Dessa culinária do sushi, né? Existem combinações de peças, por exemplo, alguém vai pedir um combinado lá, né? Tal peça não combina com tal peça. Existe isso ou pode botar todas as peças juntas? É um cardápio normal? Não. Eu odeio quando a pessoa me pede um combinado e diz assim, eu só quero tudo de salmão. Eu não gosto. Por quê? Entenda, sushi é variedade. A riqueza do sushi está na combinação, na harmonia. Você falou da bebida, por isso que ela combina com vários tipos de bebida. O certo de comer o sushi seria só com o quê? O saquê, um prosecco, um espumante, um frisante, um vinho verde. Mas hoje você chega o pessoal tomando vinho seco, até vinho, vamos dizer assim, que seria para comer com carne, cheio de astringência, mas come com sushi. Vinho tinto, né? Exato, um vinho tinto, vamos dizer assim, e come Seco. com sushi e dá bem, entendeu? Então, assim, a combinação do sushi seria, eu quero 30 peças, pronto, a gente vai dividir em 5 peças, daria 6 variedades. A gente tem camarão, a gente tem polvo, a gente tem atum, tem salmão, aí tem os peixes brancos, né, que poderia ser um robalo, poderia ser um peixe-folha, vários tipos de peixe que são usados. Pode ser com um cani, pode ser com o cani vem do caranguejo? Do caranguejo, exato. Aqui é prensado, já não é mais o cani. Mas o caranguejo em si, se você pegar uma patola daquela, você pode fazer um patê e botar dentro, isso é ótimo. Tem os ouriços também, que é servido. Tem as ovas, que é servido. Então é uma variedade muito grande. E, assim, a pessoa só fazer uma dieta desse gênero com salmão, talvez esse seja o problema que você falando agora. Não seja saudável. Por quê? É uma ingestão de muita gordura com muito carboidrato. Gordura e açúcar somente. Então, enquanto você tem polvo, 70% do que você come de polvo é proteína pura. É verdade. Você entendeu? E assim, por aí vai. Aí você vem com um atum, que tem o que lá? 12% de gordura. Agora, se você comer um otorô, que seria a barriga do atum, ele tem 70% de gordura. Aí já é outro parâmetro também. Entendeu? Mas isso aí seria um bluefin. Um atum já de outro patamar, né? Vamos dizer. Rapaz, você está confundindo minha cabeça com tanto nome aqui japonês. Mas assim, se você comer só isso aí, às vezes a pessoa, olha só, você pede um combinado. Me deu um combinado de 16 peças. Vamos dizer que 20 peças dá 16, dá 320 gramas. Você acha que é pouca coisa? Só 320 de proteína. Mas tudo que vai ali tem que ser comestível. Por exemplo, tem os pepinos japoneses, é uma delícia, cara. Todo fininho, uma coisa diferente desse pepino tradicional. Tem uma harmonização diferente. Aí vai, às vezes, nabo. Aqui a gente já trouxe uma coisa que caiu mais no paladar do como é que diz, do brasileiro. Que o nabo, ele tem um determinado perfume que não agrada muita gente. O que é que tá com esse... o nabo não tem nada a ver, mas ele é bom, ele tem muita fibra, faz uma limpeza de dente. Às vezes a pessoa tem um dente que fez um trabalho, vai comer um shoyu e vai manchar. Se você mastigar um nabo, caiu um shoyuzinho na camisa, joga um nabozinho. Olha mas só. O pessoal não gosta mais do nabo. Então, assim, já caiu para outro tipo de leguminosa, de legumes, né? De verdura, no caso. Não, legumes mesmo. Que é mais barato, que seria o chuchu raladinho. Você come e diz que não é chuchu, cru. Acentua bem com shoyu, porque o shoyu é muito salgado, o chuchu já tira. Inclusive já tem até aquela forma que chuchu é bom para pressão, talvez seja até uma combinação perfeita. Como é o nome daquele outro molho que é doce? Tem o shoyu que é salgado, mas tem aquele doce que é meio viscoso. Como é o nome daquele aqui? O pessoal chama aqui de tare, né? Tare. Mas o nome seria teriyaki. Teriyaki. Porque viria de uma junção de, vamos dizer assim, tem o demi-glace, que é um molho francês básico. Eu fico impressionado com esses nomes que você pronuncia aí, O demi-glace é o molho base de fazer vários molhos dentro da culinária francesa. Vamos dizer, até o famoso, molho de madeira, né? Que é servido com Chateaubriand, porque do vinho madeira. Mas assim, vamos de lá, o teriyaki viria do quê? Que eles grelham cabeça de peixe, carcaça de galinha e depois faz o molho. Aí vem de tare de aquele molho Iaki. doce é de cabeça de galinha? Não, carcaça. Carcaça de galinha e cabeça de grelhado, bota no forno, grelha tudo, fica todo grelhadinho, depois bota para cozinhar. Mas hoje poucos lugares trabalham assim. Hoje o pessoal trabalha diretamente por conta de quê? Eu mesmo não faço mais assim. Porque eu atendo vários públicos. Você compra pronto esses molhos? Então? Nada, eu faço tudo.
O shoyu você faz também? Não, o shoyu eu nunca fiz, não vale muito a pena. Porque a fermentação demora muito tempo. O shoyu é como se fosse fazer um vinho ou uma cerveja, né? Você faz o produto e ele vai fermentar. E depois você tira. É válido para quem vende muito, talvez, mas não. Eu já fiz uns estudos para isso, para tentar fazer o meu próprio shoyu, como alguns restaurantes faz, mas precisava de muito armazenamento e depende, aqui é muito quente. Aí podia ser que saísse Mas caro. é muito rica essa culinária japonesa, pelo amor de Deus, tem coisa que eu nem sabia que existia. Muito rica. Agora, se eu falar a questão do teriyaki. Então, assim, poucos restaurantes hoje trabalham com teriyaki de verdade. Aquele feito com proteína grelhada, mais shoyu, mais saquê, mais açúcar, mais alho porró, mais cebola, tudo isso iria dentro do molho. Eu hoje trabalho sem a parte da proteína. Por conta que eu tenho clientes que são vegetariano, vegano, e eu não queria mentir para o cara dizer que eu estava servindo uma coisa e ser outra. Então, quando ele me pergunta assim, esse molho tem proteína? Eu digo, não tem. Até quando eu vou atender um determinado público... Não tem proteína animal, né? Não tem proteína animal, exatamente, que é o que ele não quer. A gente vai atender um determinado público que não come camarão, a gente separa uma praçazinha, uma taubinha para fazer, sem contaminação cruzada. A mesma coisa, pessoal, eu tenho uma pessoa aqui, Eduardo, que não come nada de peixe, não come isso. A gente vai trabalhar com a pessoa até sem contaminação cruzada naquele assunto, para a gente atender 100%, com a cabeça erguida, entendeu? Que legal. Essa é uma condição de você ter responsabilidade, ter os melhores insumos, os melhores utensílios. Eu costumo até falar para o pessoal quando eu estou dando um curso, eu tenho que ter uma najiba dessa para trabalhar, seria uma faca. O que é najiba? É uma faca, né? Uma espada de cortar peixe. Inclusive, existem facas especiais e cortes especiais. Exatamente. Né, aquilo ali é uma ciência, né, Duda? É uma ciência, sim. O corte do salmão, ele sai daquele jeitinho, as peças todas iguaizinhas, né? É porque assim, tudo para mim tem um preparo. É como eu estou te falando. O cara assim, eu trabalho com uma faca dessa aqui e faço o mesmo que o cara trabalha com a najiba de 12 mil, né? Uma faca de 12 mil. O cara trabalha com uma de 120 reais e diz que faz a mesma coisa. Eu concordo. A faca custa 12 mil reais. Por aí, tem faca de 12 mil reais. É sério. É de ouro, é? Não, mas é aço cirúrgico. Você está dando condição de segurança para seu cliente. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia. É por isso que o sushi é caro, galera. Tá vendo? Você vai fazer uma cirurgia. Se você souber que o cara que você fazia a cirurgia, ele tem lá um bisturi que comprou num ferreiro lá, você vai fazer cirurgia. Não vou não. Você vai comer o sushi de um cara que não sabe de onde veio a faca dele, que não é assim. Aquela azul já tá no prato ali. Então eu digo, tem que ser tudo ali, lindo, de segurança, para você não se sentir culpado em qualquer situação. Meus 30 anos que eu trabalho com sushi, com culinária, eu só tive uma reclamação até hoje, da questão de uma pessoa passou mal em minha festa. E a gente sabia que a pessoa ia passar mal. A pessoa chegou no final da festa. Na época foi a inauguração da Fonte Nova. Eu estava justamente na casa da pessoa que foi uma das responsáveis pela construção da Fonte Nova. E chegou lá uma convidada, eu acho que era sobrinha, e ela já chegou bebendo demais. Ela chegou a toda. Foi aniversário do patrão lá. Então não foi o sushi que fez mal? Exato. Aí quando foi depois, a pessoa me alegou. Eu digo, quem foi? Foi minha sobrinha. Foi essa, assim, foi. Então não foi a gente. Não foi, mas ela disse que foi, que comeu o sushi. Não. Aquela azeitoninha, pipoquinha que fez mal. Ela veio de lá tomando todas. Eu passo minha vida dedicando a trabalhar nessa culinária. Tem uma sala refrigerada, com pessoas que não entram nem de chinelo que vem da rua aqui dentro. Justamente para promover o melhor para meu cliente. Agora, pessoal que faz rosca, chega a hora que quer, não lava as frutas direito, não sabe de onde veio, vai lá se tem uma salmonela nessa fruta, vai dizer que comeu peixe. Pois é, não tem. Pelo amor de Deus. Agora, falar nisso, Duda... Eu sei que eu perdi a cliente, porque nunca mais ela me chamou, mas minha consciência estava limpíssima. Não, você ganhou. Deixa eu te falar aqui, Duda, uma coisa que me chamou a atenção. Eu já tive 2 vezes na cultura japonesa aqui, no Parque de Exposição, né? Na exposição Sim. Como é que chama? Cultura japonesa, né? Ela é o Bonodori. E tanto neste ano, agora, no mês de agosto, que teve aqui em Salvador, e no ano passado, eu não tive coragem de comer um sushi, nada japonês, porque eu vi as instalações do parque, eu achei, é uma questão minha, que deixou a desejar no item higiene. Porque eu vi uma barraca lá, como aquelas que fazem churrasco, e a galera manipulando lá o sushi. Eu digo, eu não como esse trem. Eu não vi
eu não senti firmeza na higiene que eu vi. É uma questão minha, pessoal. Eu senti isso, tanto eu como minha mulher, a gente não comeu. Olha, eu vou te falar assim, eu tenho 10 anos de Bonodori. 6 anos eu mesmo, com o meu próprio negócio. E 4 anos eu fazia parceria. Entendeu? Com uma pessoa Bonodori que... É esse festival. Festival de... esse festival eu conheço desde que ele era no banco, na Associação do Banco do Brasil, na ABB. Sim, na ABB. Exatamente. Assim, de fato, você tem razão. Aqui falta muita preparação das pessoas que trabalham. Assim, agora o festival, ele é um festival muito bom, muito lindo. É top, mas entendeu? Nesse item, por exemplo, assim, o meu stand, desde que eu comecei a trabalhar com sushi, eu só trabalhei 1 ano que não tinha ar-condicionado, porque a vigilância sanitária não tinha ainda incidido essa exigência. Mas, assim, dos últimos 5 anos para cá, todo ano, quem trabalha com sushi tem que ter a área do sushi coberta e ar-condicionada. Todos. Bom, eu não sei se estava refrigerado lá dentro, que eu te via de fora. Mas o piso era natural, normal, do próprio parque. De fora, assim, eu não gostei do que vi. Por exemplo, esse ano eu participei do Bonodori. Pode ser que lá dentro a coisa estivesse dentro dos padrões. Deveria estar porque estava ao público, mas eu mesmo, uma questão minha, eu não sei. Eu te falo uma coisa, Ariel. De fato, assim, eu acho que pode ser que a gente possa melhorar e muito. Talvez a festa cresceu demais e cai alguma coisa assim, vamos dizer assim, na normalidade, e precisa realmente contratar pessoas que entendam disso e que seja mais exigente e que lave todo esse piso antes, que já é lavado. Por exemplo, assim, põe um piso, eu vou te falar uma coisa diferente, prepara uma coisa. Não, eu cheguei no meu quiosque e ele já tinha limpado, mas eu contratei uma equipe para lavar todo. Isso, tá certíssimo. Meu quiosque estava lá com tudo, bancada de inox, refrigerada, tudo. Assim, eu vendi bem. Eu ainda tenho uma chapa que eu vendo o yakisoba. Não, eu vendo o teppanyaki, o yakimeshi, algumas coisas na chapa. Que é a parte quente de quem não come o sushi propriamente. Então, assim, por falar em vender, eu preciso vender agora meu peixe, que não é sushi. Eu vou falar para você sobre consórcio. O consórcio... Agora eu quero vender meu peixe. Eu quero falar para você sobre consórcio. O consórcio no Brasil, aliás, ele é brasileiro, é um produto tipicamente brasileiro. Nos últimos anos tem crescido muito. Por que o consórcio tem crescido? Porque é um sistema que você pode comprar o seu carro sem juros, em até 100 meses para pagar, fazer a programação da retirada do seu carro, quer seja por sorteio ou por lance. O sorteio já diz, todos vão concorrer com a mesma igualdade de condição. O lance é uma antecipação de parcela que você faz na sua própria conta, na sua própria cota, que possibilita você ter acesso ao crédito para faturar o seu carro novo ou seminovo de qualquer marca. No nosso caso, que é o consórcio Chevrolet, é o consórcio mais vendido do Brasil. A Chevrolet tem 100 anos no Brasil, o consórcio 48 anos no Brasil. É um consórcio diretamente da fábrica, o que mais vende, o que mais atende os anseios, os desejos e as necessidades dos seus clientes. É o maior consórcio ligado a uma fábrica, ligado a uma montadora do Brasil. Consórcio Chevrolet. Você pode utilizar o seu carro de qualquer marca como lance. Você pode reduzir o valor das parcelas ou diminuir o prazo de pagamento. Se, como tudo isso não bastasse, você ainda vai concorrer semanalmente a um prêmio de R$25 mil em dinheiro. Mais de 400 pessoas já receberam esse prêmio. O próximo, eu torço que seja você. Portanto, tome iniciativa, porque quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança. Faça o seu consórcio para trocar o seu carro ou simplesmente para fazer uma poupança. Você pode retirar, inclusive, em dinheiro depois da quitação. Consórcio, o melhor negócio, é seguro, pode confiar. Consórcio Chevrolet da fábrica para você. Duda! Nosso tempo tá chegando ao final, cara. 1 hora voou, bate-papo legal, cara. Ô, Duda, deixa eu te perguntar uma coisa. No Brasil, qual é o estado? Vamos falar de capital. Qual a capital que mais tem sushi, que mais tem sushi bar? São Paulo, sem dúvida. Independente da população, eu falo proporcionalmente, ainda é São Paulo? Ainda é São Paulo, sim, com certeza. Porque também o que tem de japonês em São Paulo, né, irmão? Eu acho assim que aqui do Nordeste não é nem a Bahia. Pernambuco, eu acho que passa na frente. É? Bahia, por ser maior, mesmo assim, Pernambuco ainda passa na frente. Passa na frente. Porque assim, a gente tira assim, você chega aqui na divisa da Bahia com Juazeiro, né?
E quando você atravessa, lá tem mais sushi Que bar. vai pra Petrolina, né? Quando você atravessa Juazeiro, chega lá, a cidade tem mais sushi bar do que a de cá. Então, assim, lá já é Pernambuco. É Pernambuco. Duda, eu quero saber o seguinte, estamos chegando ao final. Como faz para contratar seus serviços? Gente, é o seguinte, eu tenho uma plataforma de Instagram, né, que é o Benishoga Oficial. Você pode acessar por lá e pedir, ou você entrar em contato comigo diretamente por WhatsApp e número normal, celular, que é o 719-9959-2261. Você pode pedir um orçamento sem nenhum compromisso e a gente atende dos 14 ao 1.400. Não tem problema. Olha, galera, e eu recomendo o Eduardo Sena, do Benishoga, porque além de todo esse show de conhecimento que ele deu aqui, né? Técnica aí, milenar, o cara conhece muito. E eu posso atestar e assinar embaixo. Vai fazer 30 anos que eu conheço esse cara. E é essa maravilha, ele se aprofunda naquilo que ele gosta de fazer, conhece a cultura, conhece a culinária, sabe trabalhar, e eu te recomendo. Benishoga com o Eduardo Sena, você está tranquilo. Repete seu telefone, meu irmão. É o 719-9959-2261. Pode ligar que a gente está aqui para atender uma equipe inteira para fazer o melhor. Entendeu? Para sua festa, sua reuniãozinha de amigos, pode ser no apartamento, pode ser numa área gourmet, enfim. Sem fronteira, pode ser no interior, na fazenda, no sítio, na casa de praia. Valeu. A gente vai em qualquer lugar. Eduardo Sena, eu quero agradecer a você por esse show que você deu aqui, por aceitar o nosso convite e nos ensinar tanto sobre essa culinária japonesa. Foi muito legal, você realmente sabe das coisas. Muito obrigado, cara, muito obrigado. Rapaz, eu que agradeço a você. Muito obrigado. Qualquer situação que estiver aqui, fazendo os agradecimentos aqui a sua equipe que está aqui, que fez esse show comigo. Agradecer a minha família, meus filhos, minha esposa e todo mundo que está comigo sempre. E é o nosso Deus. Sem dúvida nenhuma. Senhor Jeová. Pois é, galera, e assim, nesse clima de harmonia, de religiosidade, de agradecimento, a gente encerra mais uma edição do podcast Ailson Lino Convida. Na próxima tem mais. Você acabou de assistir o podcast Ailson Lino Convida. Até o próximo programa.